Vamos ver se a gente identificou o problema aqui, ó. Pela segunda vez a gente caiu aqui e acabei de ver que estava com um filtro na pele. Então, às vezes, esses filtros podem ter carregado a live, tá, gente? Então, desculpa aí, mas a gente vai continuar aqui agora sem filtro, sem nenhum filtro aqui, ó. Pele do jeito que ela é, pra gente conseguir ver se era isso que tava derrubando a gente na live, tá? Às vezes acontece que tá tendo bastante gente reclamando de pessoas que fazem lives, colegas meus que estão falando disso também. Então, se vocês puderem ir dando um ok aí de áudio e vídeo, vai ajudar a gente, tá? Agora, sem filtro aqui, cara lavada, pra gente ver se era isso ou não. Então, gente, recapitulando, a gente já higienizou com o tônico. O tônico vai ser aquele produto que vai tirar a oleosidade da sua pele e vai limpar profundamente os poros. Depois que a gente passou o tônico, a sua pele vai estar muito ressecada, a sua pele vai estar seca, porque a gente limpou lá por dentro. Aí a gente vem com o hidratante. O hidratante, no caso, que eu usei foi esse aqui da Nivea, esse azulzinho aqui, porque eu tenho pele seca, tá? Quem tem pele mista, pele oleosa, já procure passar esses produtinhos aqui, ó, que são sérums. Sérums líquidos próprios para pele oleosa, tá? Boa noite, pessoal. Depois que você passar o seu hidratante ou o seu sérum, não se esquece de passar também pro pescoço, porque o pescoço também envelhece. Depois da gente passar, ó, a gente espera, cada pele tem um tempo de absorção, espera um pouco secar, pra gente passar a parte final da pré-pele, que seria o primer. O que seria o primer? O primer vai fechar os nossos poros, que a gente tem poros dilatados. Você tem que se olhar no espelho, eu tenho um espelhinho aqui, ó, vou me olhar no espelho e vou ver aonde que eu tenho poros. Eu tenho poros aqui nessa região, aqui, tenho poros aqui na testa também, e um pouquinho de nada no queixo. Então, você precisa identificar onde que você tem um poro dilatado para você passar o primer só nesse lugar. Não passe o primer no rosto todo. Tem muita gente que faz isso e isso é o grande erro da pré-pele. Passe o primer somente aonde você tiver os poros. A não ser que você use aqueles primers multifuncionais, aí sim você pode passar o primer no rosto todo. Mas esse é um primer tradicional, normal, então eu vou passar o primer, tá? Antes de você fazer isso, identifique-se aonde você tem os poros. Vou colocar um pouquinho aqui na ponta do dedo, ó. Pouco produto, tá vendo? Não precisa exagerar na quantidade de produto também. E como que a gente coloca? Vou pôr na mão direita aqui. Como que a gente coloca? Sempre, ó, dando batidinhas de baixo pra cima, tá vendo que eu tô fazendo assim, ó? De baixo pra cima, porque daí ele vai aderir mais à pele, ó. De baixo pra cima sempre. Não coloco assim e não coloco no rosto todo. Então, com batidinhas de baixo pra cima. Vou colocar dos dois lados, que é onde eu tenho os poros, ó. Desse lado aqui também. E no nariz, né? Que a grande maioria tem no nariz também. No nariz você já pode ir colocando assim de ladinho, sempre com essas batidinhas, tá? Não confunda poro com cravinho. Tem muita gente que confunde. Cravo é uma coisa, poro é outra, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na testa também, que eu também tenho um pouquinho. E um taquinho de nada aqui no queixo, que eu quase não tenho nada aqui, mas a gente coloca. É importante que você espere secar, porque quando a gente coloca, principalmente o primer, ele demora um pouco para secar. Vocês podem ver aí no reflexo na câmera, como tá sem filtro nada, vocês estão vendo a realidade aqui, ó. Dá pra ver que aqui tá, parece que tá oleoso, mas não é oleosidade, porque minha pele é seca. Tá? Então, isso daqui é o produto que eu passei, que ainda tá úmido na minha pele. Então, depois de ter feito essa parte da pré-pele, é legal que você espere sua pele secar por completo para poder ir para a parte da base, para a parte da preparação de pele em si. Se você colocar a base agora com essa pele molhada, vai virar uma meleca toda e não vai dar certo, tá bom? Enquanto a minha pele tá secando, eu vou explicar a próxima etapa para vocês. Mas se vocês estivessem aí na casa de vocês, aí vocês esperam secar para ir para a base. A próxima etapa já seria a parte da base. Eu trouxe aqui algumas marcas de bases diferentes, todas nacionais, todas acessíveis, para vocês verem a diferença. Lembra no começo da live que eu falei para vocês que é importante você saber o seu tipo de pele para poder escolher o produto certo? Essa hora é imprescindível você saber escolher o produto certo, principalmente da base. Não adianta a gente querer aquelas bases muito baratinhas, não investir numa base boa, porque a base é como se fosse, por exemplo, como se você tivesse uma casa e não pintasse, ficasse no reboco. Então não faz sentido.
é legal que você tenha uma boa pintura na sua casa. Então é legal que você tenha uma boa base para dar uma cobertura legal na sua pele. Vocês estão vendo aqui, ó, hoje eu fiquei o dia inteiro de maquiagem. Quando a gente fica de maquiagem e tira, normalmente dá olheira logo em seguida. Então, como eu tirei e tô pondo, vocês estão vendo agora uma olheira bem grande. Então, vai ser legal para vocês verem a cobertura da base, tá? Primeiro, pense, você tem pele madura ou não? O que seria pele madura? Pele madura, pele acima de 35 anos já é considerada como pele madura. A gente começa a ter linhas de expressão normais da idade, não se ache velha. É pele madura que a gente consegue fazer formas para que a pele não... que a gente consiga enaltecer as partes boas e esconder as partinhas ruins que a gente tem, tá? Então, se você tiver pele madura, tenta fugir de produtos muito mate, porque os produtos muito mate vão marcar as linhas de expressão. Então, de nada adianta cobrir todas as imperfeições que você tiver se ficar marcado muitas linhas de expressão. Então, anota aí. Quem tem pele madura pode usar base mate? Pode, porém hidrate muito bem a sua pele antes, muito bem, para que não marque linhas de expressão, tá? E tenta procurar algo mais fluido, porque vai ser melhor para você. Por exemplo, trouxe aqui uns exemplos para vocês. Tenho aqui a base da Boca Rosa. A base da Boca Rosa é uma base super famosa, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter usado, e ela é uma base bem mate. Então, por exemplo, pra mim, eu não gosto tanto do efeito dela na minha pele, por quê? Porque eu tenho pele seca. Então, se eu passar uma base seca, uma base mate, que é mais seca, numa pele seca, por mais que eu tenha hidratado, as chances de poder craquelar, as chances de poder marcar linhas de expressão são maiores. Mesmo eu hidratando, as chances são maiores. Então, eu sempre busco bases mais fluidas, porque além de ter pele madura, eu tenho pele seca. Então, eu não preciso tanto de uma base mate. Ah, Cláudia, eu tenho pele oleosa e sou pele madura. Então, eu não posso usar a Boca Rosa? Pode usar a Boca Rosa, só que você não pode pular a parte da pré-pele que a gente fez agora, tá? Isso é bem importante vocês saberem. Qual base que eu indico pra vocês, pra quem gosta de uma base uma cobertura mais leve, que não seja tão mate, que seja mais fluido? Base da Bruna Tavares. É uma base que é bem fluida. Se você abrir aqui, ó, vou abrir aqui. Se você virar, ela já vai pingar, tá vendo? Ela vai pingar aqui, ó. Então isso é uma base mais fluida, mais molinha, digamos assim. Se eu abrir aqui a da Boca Rosa e virar, vai demorar pra ela cair, porque ela é uma base mais consistente, tá? Outras dicas de bases mais fluidas, além da Bruna Tavares. A gente tem essa daqui da Ruby Rose. Aqui, ó, da Ruby Rose. E tem essa daqui também da Catherine Hill. Elas são bases mais fluidas. Olha essa aqui como é líquida, tá vendo ali, ó? Ela é bem líquida. Então, procura bases mais fluidas. A Jaci comentou, quem tem pele oleosa e pele madura? Você pode usar, você tem que procurar uma base mate, tá? Então, por exemplo, no seu caso, a da Boca Rosa seria mais recomendada. Porém, você tem que hidratar muito bem a sua pele antes. Nessa pré-pele que a gente fez agora há pouco, você tem que caprichar demais, demais mesmo. E na hora que você for pôr a base, o que você pode fazer? Tenho aqui, ó, um produtinho. Esse produto aqui é uma blindagem da Catherine Hill. É um produto que a gente faz para diluir produtos. Então, por exemplo, se você quiser diluir um delineador que você tiver, um rímel, ou então até próprio na base, você pode pingar algumas gotinhas antes de colocar essa base, ou na própria base. Isso vai deixar a sua base mais fluida, mesmo ela sendo mate. Então tem alguns produtinhos assim bem coringas que fazem total diferença na preparação da sua pele, tá? No caso, então, depois que vocês já souberam disso, que é importante vocês saberem escolher a base correta, vou aplicar então a base que eu escolhi pra mim, que vai ser a da Bruna Tavares, tá? Como que a gente aplica a base? Se você escolher uma esponjinha umedecida, ó, tô com a esponjinha aqui da Mari Saad, você pode ver que ela tá umedecida, por isso que ela tá bem gordinha, assim, bem fofinha, tá? Base... Ah, a Cris gosta da base da Boca Rosa. Isso mesmo, Cris. E você pode ver que dá super certo. Então, é só a gente saber usar da forma correta, né? Mas, ó, a esponjinha aqui tá umedecida. Como que eu vou fazer? Vou aplicar aqui a base diretamente na esponjinha. Deixa eu abrir aqui, ó. Mesmo independente da marca que você for usar, ó, usa aqui, eu vou pôr aqui em cima.
Vou colocar uma quantidade mais ou menos assim, ó. E vou aplicar, ó, já secou a minha pele, tá, gente? Só pra vocês saberem, já tá sequinho aqui. E vou aplicar aqui só nessa região, não vou aplicar no rosto inteiro, vou aplicar só nessa região, ó. Com batidinhas suaves, você vai aplicando aqui embaixo dos olhos, vai aplicando em toda a minha bochecha aqui, ó, com essas batidinhas. O que você não pode fazer? Isso aqui, ó, não é assim que aplica a base. E nem com a mão, tem gente que faz isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Esponjinha umedecida, por que umedecida, Cláudia? Se você usar ela umedecida, ela vai ter uma textura mais suave, vai deixar uma forma mais uniforme do que você usar ela seca. Se você usar ela seca, além disso tudo, você vai perder base porque a sua esponjinha vai chupar a base, tá? Então, ó, com batidinhas suaves, de dentro pra fora, você vai aplicando a base. Então, só pra relembrar, eu tô usando a base da Bruna Tavares em mim, tá? Então, ó, com batidinhas aqui, não tenha medo se sujar a boca. Aqui do lado do nariz, não se esquece que tem esse cantinho do nariz, ó. Então, ó, dá uma viradinha aqui e passa no cantinho também. Pode fechar o olho, aplicar um pouquinho na pálpebra. E aplica tudo certinho. A preparação de pele que você faz é perfeita. Ai, obrigada, Cris. Obrigadão. A gente tenta sempre fazer a melhor preparação possível para poder durar o dia todo, né? Quando você chegar aqui nessa divisão entre a bochecha com o pescoço, você precisa descer com essa base pro pescoço. Vai me dizer que você nunca viu alguém que aqui tá de uma cor e aqui tá de outra. Então é importante que você uniformize os dois. Primeiro, você tem que escolher o tom certo pro seu tom de pele. E segundo, que você tem que fazer essa uniformização do pescoço com o rosto. Então, nessa hora que você chegar aqui, aí sim você pode arrastar, ó. Você não precisa fazer com batidinhas no pescoço. Aí você arrasta aqui, assim, só pra poder dar uma uniformizada nesse tom, tá? Desse jeito aqui, assim. Depois que você fez aqui, vou pegar a mesma quantidade de base, vou aplicar um pouquinho aqui na esponja. Ó, a mesma quantidade, mais ou menos. E vou aplicar do outro lado, com batidinhas suaves. Se você der aquelas batidonas, que nem a gente viu uns vídeos de uma menininha que ficava dando umas porradinhas assim no rosto, a sua base vai ficar de uma forma mais grosseira. Então você tem que fazer bem de leve, tá? A Serafim falou, é tão bom aprender a maquiar, como que é? É tão bom aprender, eu nunca soube me maquiar. Tá vendo? É fácil, a gente consegue aprender, tá? Só basta a gente querer e ir atrás. Ó, a gente faz então aqui com batidinhas suaves, sempre com batidinhas suaves, de dentro pra fora, dando essas batidinhas aqui deste lado, que o outro lado a gente já preencheu, certo? Não se esquece daqui, ó, faz assim com a boca, ó. E preenche aqui também o bigodinho, tá? Tem muita gente às vezes que esquece desse meinho. O nariz aqui, não se esquece de fazer o que a gente fez ali, ó. Dá essa viradinha aqui, dá essas batidinhas. No nariz aqui a parte de cima também. Principalmente o nariz, tem muita gente que às vezes tem pressa na hora de passar a base. A base é uma das horas mais importantes da maquiagem, então tenha calma, não precisa passar correndo, tá? Aqui, ó, vamos dar essas batidinhas com a própria quantidade de produto que eu já tinha colocado. Na hora que chegou aqui, não se esquece de fazer igual a gente fez desse lado. Vem e pode arrastar no pescoço. No pescoço não tem problema, tá? Se você for usar cabelo preso, lembre-se de colocar a base aqui, ó. Coloca um pouquinho aqui, porque se alguém te ver de lado, você vai estar de uma cor aqui e aqui atrás da orelha você vai estar de outra cor. Então dá umas batidinhas aqui, ó. Um pouquinho na orelha e um pouquinho aqui atrás. Se você for usar cabelo solto, aí não há necessidade, tá? Então, vou dar uma olhadinha aqui no espelho, que eu tô olhando só no celular. Então, ó, a gente já preencheu esses dois lados com a base. A gente sempre dá uma olhadinha pra ver, dá uma polidinha assim, ó, com batidinhas leves. E ver se uniformizou tudo por igual. Aqui eu não tinha colocado nos meus olhos, ó, fecha o olho e só coloca um pouquinho. Nunca arrastando, sempre com as batidinhas, tá? Se você tiver uma esponja de boa qualidade, vai ficar muito melhor pra você poder aplicar essa base. E aí aqui vem na parte dos olhos. E agora, pela terceira etapa, a gente vai pra testa. Então vocês viram que eu dividi a aplicação da base no meu rosto em 3.
Primeiro de um lado, depois de outro e agora na testa. Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas vêm colocando no rosto todo e vai ficando, vai secando e vai ficando marcado. Então vai por etapas, que é bem melhor. Como a minha testa é um tamanho menor do que o resto do meu rosto, eu vou aplicar menos produto. Ó, só um pouquinho assim já é suficiente, tá vendo? E vou aplicar com batidinhas na minha testa toda. Não se esquece de chegar bem perto da raiz do seu cabelo, porque senão aqui você vai ficar de uma cor e aqui você vai ficar de outra, vai ficar estranho. Então, ó, aqui na têmpora essa parte aqui do lado, não se esquece. E vem com as batidinhas pro resto da testa toda, ó. Sempre com batidinhas. Desse jeito a gente vai conseguindo ficar com a cobertura bem por igual, ó. Vocês lembram como eu tava, que a gente tá sem filtro aqui na live, lembra? Vocês lembram como eu tava com olheira? Olha como ele já cobriu boa parte da olheira, ó. Então, mesmo sendo uma base de uma cobertura leve, ela consegue ter uma cobertura muito boa. Mas não é um rebocão. É diferente de algumas bases de alta cobertura. A base da Boca Rosa, como a gente tava falando no início da live, ela já seria um rebocão. Ela já não dá pra ver, por exemplo, aqui. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas eu tenho algumas pintinhas que dá pra ver. Aqui no espelho eu tô vendo, ó. Tem uma pintinha minha aqui, tem outra aqui e outra aqui. Dá pra ver. Por quê? Porque é uma base leve. Se você quiser uma base de alta cobertura, aí você vem com uma base de alta cobertura, como por exemplo da Boca Rosa, tá? Então, gente, ó, a base a gente já aplicou. Não consigo ficar sem base. Base pra mim é tudo. Então, a base, as dicas é escolher a base correta, usar uma esponjinha umedecida e de boa qualidade, que seja bem fofinha. Essa daqui, pra quem quiser saber, é a da Mari Saad, perfeita. É uma esponjinha mais cara, mas que vale muito a pena. E sempre aplicar com batidinhas suaves. Quanto mais suave, mais calma você tiver na hora de aplicar a base, é melhor. Se você aplicar correndo, vai ter algum lugar que você vai esquecer ou você não vai aplicar de uma forma tão legal. Depois da base, aí vem o corretivo. Tem muita gente que faz o contrário. Tem muita gente que passa o corretivo e depois passa a base. Tem algum problema? Não tem. A única coisa é que se você fizer isso, você vai ter que colocar mais corretivo do que o normal. Por exemplo, eu tava com bastante olheira antes de colocar a base. Se eu viesse colocar o corretivo, eu ia ter que colocar muito corretivo para poder cobrir a minha olheira. E agora, pra eu cobrir a minha olheira, eu vou precisar pôr pouco, porque já tá bem coberto por causa da base. Então essas dicas também são bem legais. O corretivo é um grande vilão para algumas pessoas, porque ele normalmente marca linhas de expressão. É muito normal a gente ter linhas de expressão nessa parte dos olhos. É muito normal. Então é bom a gente colocar produtos mais leves perto dos olhos e menos quantidade de produto, porque daí menos quantidade de produto, menos chances dele marcar, tá? Aqui teve uma pergunta, qual é essa base? A base que eu usei é a base da Bruna Tavares, gente, essa daqui, tá? Qual a base que eu indico para pele negra? Independente do tom da pele, não é por causa disso. O que seria mais crucial é se a sua pele é uma pele oleosa, se a sua pele é uma pele mista, seca, isso que seria mais crucial, tá? Mas uma base que eu gosto bastante, que tem tons que não acinzentam tanto assim, é a da Boca Rosa para pele negra. Bases nacionais, tá? Corretivo. Se você aplicar muito corretivo, as chances de então marcar as linhas são maiores. A mesma coisa da base, existem bases de baixa cobertura e de alta cobertura, o corretivo também. Por exemplo, eu tenho aqui dois corretivos. O da Tracta é um corretivo de cobertura baixa, leve, tranquilo, um corretivo mais fluido, que se você só de abrir aqui, você sente que ele é mais molinho, tá? Ele não é tão secão, tão grosso. E a gente tem aqui também o corretivo da Payot. Esse corretivo da Payot, ele já tá até escrito na embalagem, ele é de alta cobertura. Então, se você abrir aqui ele, você já sente ele mais seco. Ele é duro, ó, ele vem já em pelotas, digamos assim. Não é que você não pode usar esse, você pode, às vezes eu uso esse até para atendimento. Mas você precisa ver o seu tipo de pele, você precisa ver como que é o seu olho nessa região. Se você tem gente que tem bastante ressecamento nessa região, tem gente que tem bastante linhas, então depende de como que é a sua pele. E se for para você atender alguma cliente, depende da pele da sua cliente. Você tem que
ponderar se é uma pele madura ou não, tá? Então, pra mim, eu gosto de um corretivo mais leve. Isso não significa que ele não vá cobrir as minhas olheiras. Ele vai cobrir, só que ele é um corretivo que vai marcar menos, porque eu já tenho linhas aqui nessa região e não quero que marque. Então, como que a gente aplica o corretivo? Depois que você escolheu qual corretivo você vai usar, não se esquece que você não precisa exagerar na quantidade de produto. Vou olhar aqui no espelhinho, ó. Vou fazer o risquinho pra você ver, ó. Pouco produto. Você vai fazer um risquinho assim, tá vendo que parece uma seta? Uma seta indicando pro meu... Aqui a minha bolinha do meu olho, ó. Eu fiz um risquinho aqui no meio e 2 risquinhos do lado. Pouco produto. Vou pôr um pouquinho aqui também nessa região. É isso que eu vou pôr de corretivo. Eu não vou fazer aquele triângulo invertido que muita gente faz e coloca muito produto. Por quê? Muito produto vai craquelar e vai marcar. Vou voltar com aquela esponjinha que eu tava passando base. Ao invés de pegar essa parte aqui, ó, vou pegar essa pontinha aqui. E vou espalhar como? Sempre com batidinhas e jogando daqui pra cima. Sempre fazendo esse efeito lifting. Porque a gente quer levantar o nosso olhar, tá? A gente vai chegar na parte do iluminador, tá bom? Já já a gente vai mostrar isso pra você que não é difícil. Vamos lá, com batidinhas, mãos leves, aqui embaixo dos olhos, ó. Vai fazendo aquelas caretas lá pra poder entrar bem embaixo do olho, ó. E vai indo até a raiz do seu cabelo, jogando pra cima, tá vendo? Faz isso. Quando você voltar com essas batidinhas aqui na parte interna, desce rente ao seu nariz. Não é na sua bochecha, é rente ao seu nariz aqui, ó. Desce aqui assim, que ele ajuda até a afinar essa parte do nariz aqui. Então, vem dando essas batidinhas e vai dando as batidinhas lá pra cima. Fecha também o seu olho e passa na pálpebra. Sem produto mesmo, o que tiver na esponjinha, ó. Vai passando aqui. Nesse caso, seria depois da base. Isso mesmo, primeiro é a base, depois é o corretivo. Dessa forma como eu tô fazendo, tá bom? Aí a gente consegue pôr menos produto e consegue cobrir mais a olheira, ó. Então, tô dando essas batidinhas sempre em direção aqui, ó, pra cima. Fecho o olho aqui na pálpebra e rente aqui ao nariz. De um lado com corretivo, do outro lado sem corretivo. Sempre o corretivo tem que ser no tom da sua pele. Nunca pode ser mais claro ou mais escuro, obviamente, tá? Sempre do tom da sua pele. Agora eu vou aplicar do outro lado. Vamos lá. Aqui eu vou colocar um risquinho aqui e outro risquinho assim, ó, como se fosse uma setinha apontando pra minha bolinha. E vou colocar aqui também, tá? E aí, a gente vem com batidinhas suaves de dentro pra fora. Vamos lá, com batidinhas aqui, de dentro, vamos lá pra fora, subindo, rente a raiz ali do cabelo. Nunca reto, sempre subindo, porque daí dá esse efeito mais... A gente vai subir tudo, porque tudo cai, né, gente? Então a gente tem que levar lá pra cima. Sou morena, uso base bege médio. Tenho muita dúvida em qual cor usar pra iluminar. Pra iluminar, você que é morena, você tem que usar no máximo 2 tons mais claros do que o seu tom de pele, de corretivo, tá? É difícil falar assim, porque eu não conheço você, então não sei qual é real o tom da sua pele. Mas sempre você usa para pele negra, pele morena, sempre usa de 1 a 2 tons abaixo do seu tom de pele. Então você vai usar um mais claro para poder fazer essa parte de iluminação, tá? Então vem com as batidinhas aqui, ó. E não se esquece daqui, ó, faz aquelas caretas para entrar bem lá dentro, perto do olho. E aqui eu desço até o nariz e vou até ali em cima. Fecho o olho, passo um pouquinho na pálpebra também. Beleza, fizemos o corretivo, etapa 2 concluída. Corretivo, então, dica, escolha um corretivo que não seja de uma cobertura muito grande para não ter risco de craquelar, tá? Corretivos mais fluidos, como o da Tracta, corretivo da Boca Rosa, eles são corretivos fluidos, super bons, super indico para vocês. Já corretivos de alta cobertura, hidratem muito, muito, muito antes de você aplicar, porque senão pode ser que craquele e marque suas linhas, tá? Mesmo que você seja pessoa jovem, a gente tem linhas perto dos olhos, é normal isso. Depois da gente passar
a base e o corretivo, a gente vem com o temível contorno. Contorno, tem muita gente que tem medo e que não sabe fazer. Eu já fiz uma live de contorno, não sei se vocês assistiram. Hoje eu vou explicar aqui pra vocês como que a gente faz o contorno, mas depois a gente pode fazer uma live própria só disso, pra gente fazer algo bem assim, bem inserido na parte do contorno. Primeiro, vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu escolhi essa paletinha da Boca Rosa. É um triozinho de contorno, tem aqui um tomzinho mais claro, o médio e mais escuro. E quem tem pele negra também tem o triozinho de pele negra, tá? Você tem que escolher do tom certo pro seu tom de pele. Vou pegar um pincel, que é imprescindível você ter um bom pincel para contorno. O pincel de contorno é igualzinho do de blush. Você não pode usar o mesmo, mas ele é igual. Você tem que ter um pro blush e um pro contorno. O pincel de contorno, ele tem que ser fofinho. Ele não pode ser muito duro. Se ele for muito duro, vai ficar marcado. Então, eu vou pegar aqui o contorno. E como que eu uso desse aqui? Eu uso a mistura do tom 2 com o tom 1, tá? O médio com o mais claro. Vou pegar sem medo, você pode ver que eu tô pegando bastante, ó. Sempre quando for produto em pó, tiro o excesso. E aí, eu venho aqui na minha orelha. Na minha orelha, eu vou medir daqui da minha orelha até a minha boca. Vou pegar um outro pincel só pra fazer essa medição, ó. Da minha orelha até a minha boca. É essa a direção que eu vou fazer o meu contorno. Eu não vou fazer isso e nem vou fazer isso. Eu vou fazer da minha orelha até a minha boca, tá? Imagina 2 dedinhos aqui da sua boca e eu vou fazer então daqui da minha orelha até aqui onde tá a minha mão. Se você tiver muita dificuldade, não tira o seu dedo daqui, deixa o seu dedo aí, ó, e vai fazendo isso daqui, ó. Só tô depositando, tá vendo essas batidinhas? Batidinhas leves, vai só depositando. Se você já tiver uma noção um pouquinho melhor, pode tirar o dedo, ó, e vai fazer só aqui, ó, da direção da orelha em direção à boca e imagina aqueles 2 dedos, não vai chegar até aqui. Primeiro com essas batidinhas só depositando. Isso aí, Dê, já garantiu o seu. Já pegou lá o contorno, agora é só aplicar, ó, vai fazendo aí comigo. Vou pegar um pouco mais de produto, tirei aqui o excesso, vou aplicar aqui bem, porque no vídeo eu tenho que fazer tudo mais forte para vocês conseguirem ver bem, tá? Então, ó, aplicando com batidinhas em direção à boca. Quando que você vai parar de dar essas batidinhas? Quando você vê que ficou uma cor já legal. Não precisa ser muito forte, porque senão fica feio, tá? Depois que ficou nesse tom, a gente vai fazer o esfumado, que é o movimento circular. Se você não tem tanta habilidade, faz devagarzinho. Aos poucos você vai ganhando essa habilidade e vai conseguindo fazer rapidinho, tá? Começa daqui de fora, ó, e vai fazendo a bolinha, sem pegar uma bolona, é uma bolinha, naquela direção que você tava, daqui até a boca com 2 dedinhos. Então vai só fazendo essa bolinha para poder misturar aquele contorno que você fez. Deixa eu olhar aqui no espelho, que eu tô olhando só no celular, senão vai ficar zoado aqui pra vocês, ó. Vou fazendo com a mão leve essa bolinha daqui da orelha em direção à boca. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar aqui o produto, a mesma cor 2 com a cor 1, que eu misturo, tiro o excesso e venho aqui, ó, da orelha à boca e imagino 2 dedinhos. Venho primeiro com batidinhas para depositar o produto. Vou pegar um pouquinho mais de cor, ó, com batidinhas para depositar o produto. É legal quando vocês compram esses triozinhos de contorno, porque dá pra vocês usarem as 3 cores. Até como sombra também eu uso, fica bem legal, tá? E aí, ó, com batidinhas assim, vamos deixar no mesmo tom do outro lado, tá? Depois que a gente depositou a cor, a gente vai fazer aquela bolinha de esfumar. Agora já tá bem parecido a cor. Então agora eu vou esfumar. Como que eu esfumo? Movimentos circulares. Venho com movimentos circulares aqui até a orelha e venho até a boca, ó. Venho fazendo esse movimento contínuo. Venho, nem tiro o pincel do rosto, ó. Venho e vou. Venho e vou. Tá vendo? Não é difícil, gente. Se você não tiver habilidade, vai devagarzinho, ó. Bem devagarzinho, tá? A pressa é inimiga da perfeição no começo. Desse jeito a gente já começa a dar uma boa afinada no nosso rosto. A gente já tá terminando o contorno, ó. Eu vou pegar um pouquinho mais de cor. E agora eu vou vir aqui de onde a gente tinha começado, aqui desse lado, ó.
e vou vir com metade do meu pincel em cima do meu cabelo, metade do meu pincel em cima do meu rosto e vou fazer essas bolinhas aqui na minha testa toda, ó. Pra trazer esse contorno aqui pra minha testa. Se você não conseguir fazer isso, você pode jogar daqui de dentro, ó, pra raiz do cabelo, assim. Você pode fazer assim também, tá? Mas faz que você vai conseguir, ó. Se você tiver uma testa muito grande, quanto mais escuro você colocar o marrom, ele vai esconder. Quanto mais iluminador a gente colocar, mais ele vai exaltar. Então, se você não gosta da sua testa, desce um pouquinho mais com esse marrom para poder esconder a testa. Eu não vou descer muito porque a minha testa é meio pequena já. Então, se eu descer muito, eu vou ficar sem testa. Mas, se você tiver uma testa maior, você desce mais, tá? Ou se você tiver uma testa menorzinha ainda, quase nada, mal faça o contorno na sua testa, que senão vai ficar estranho, tá bom? Então eu venho daqui e vou subindo aqui, ó, nessa região até o meio da testa e volto. Bem facinho, sem pôr muita cor. Vou vir aqui desse lado e vou fazer o mesmo até o meio, ó. Venho e vou. Venho e vou. Deixa eu ver a pergunta aqui. O pó para iluminar debaixo dos olhos também precisa ser de 1 a 2 tons abaixo da minha cor? Não, que daí se você puser abaixo da sua cor vai acinzentar e vai ficar estranho. Aí tem que ser mais pro dourado, ficaria melhor, tá? O iluminador. A gente daqui a pouco chega no iluminador, eu vou falar pra vocês. Agora que a gente fez o contorno aqui e a gente fez o contorno aqui na testa, a gente vai finalizar com o maxilar. O maxilar vai dar uma boa diminuída nessa gordurinha que a gente costuma ter aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aqui nesse ossinho, nem em cima, nem embaixo, bem no ossinho, a gente vai vir aqui, ó, da orelha até a boca, tá vendo, ó? Movimentos de vai e vem. Se você fizer assim, ó, o seu maxilar aparece mais, tá vendo, ó? E faz assim, ó. Movimentos de vai e vem. Vou pôr mais produto. Do outro lado a mesma coisa, ó. Desse jeito a gente marca ali o maxilar, fica mais bonito. E aqui na papadinha a gente já vem aqui embaixo mesmo, ó. Pra tirar aquela gordurinha que a gente tem. Na verdade não é tirar, né? Na verdade é esconder. E a gente vem aqui, peguei um pouquinho mais de produto, ó. Tô escondendo a gordurinha que eu tenho um monte. Dá vontade de pegar tudo e pôr aqui. Mas aí a gente vem aqui e esconde. Certo? Isso é o contorno, gente. A gente afinou o rosto. Teve um dia que eu fiz um vídeo que eu fiz contorno só de um lado. Eu devia ter feito isso hoje pra vocês verem. E do outro lado eu não fiz. Um lado que eu fiz, meu rosto ficou muito mais fino e mais magro, digamos assim, do que o outro lado. Então o contorno ajuda muito a trazer essa cor de novo e trazer vida pro rosto também. Depois da gente fazer o contorno, a gente vem pro blush. O blush é importante você ter um pincel só pro blush. O meu blush que eu tenho aqui, o meu pincel de blush, ele é mais chanfradinho assim. Pode ser, não tem problema. Ou se você tivesse um pincel tipo assim, ó, de blush, também pode. Não precisa ser necessariamente chanfrado. Pode ser reto ou chanfrado, tá? O importante é ser um só pro blush. E o blush, vou pegar esse blush aqui mesmo, ó. Um blush da Max Love. Eu adoro esse blush. Sabe aquele blush baratinho que você adora? De um lado eu vou colocar o blush em pó e do outro lado eu vou usar o blush líquido da Ruby Rose. Qual a diferença? Você que tem pele madura, faça a opção por blushes líquidos ou cremosos. Porque quando é muito pó em pele madura, mais chances de marcar, tá? Marcar as linhas, evidenciar a parte da pele que a gente não quer que evidencie. Então, se você tiver pele madura, tenha sempre certeza que você vá para os blushes mais em creme ou líquidos, que ficam bem melhores. De um lado eu vou colocar o blush em pó, do outro lado eu vou colocar o blush líquido, para vocês verem as duas formas de se colocar, que são muito parecidas. Primeiro o blush em pó. Pego o meu pincel, pego o blush. Toma cuidado, porque você não sabe se o seu blush é muito pigmentado ou não. Então é melhor você ir criando a cor, do que você já colocar uma cor e ficar muito forte, tá? E assim, vai do seu gosto. Eu sou aquela doida por blush, então eu gosto de um blush bem pigmentado. Tem gente que gosta pouquinho, daí você vai pondo pouquinho. O blush você vai vir do mesmo lugar onde você fez o contorno, que é o topo da orelha, mas o contorno você foi em direção à boca. O blush você vai vir da orelha pro nariz.
E imagina os 2 dedinhos que a gente tinha imaginado da boca, a gente imagina aqui no nariz também. Então, com batidinhas, eu vou vir daqui, ó, pra aqui. Tá vendo, ó? Vim daqui retinho aqui, ó, da orelha pro nariz e imaginando os 2 dedinhos. Sempre com batidinhas, eu não tô arrastando, tô dando batidinhas suaves, ó. Como já ficou bem pigmentado, que esse blush aqui é bem pigmentado, agora eu nem vou pegar mais produto. Agora, com o próprio produto que tem aqui no pincel, eu vou esfumar. Então, eu venho daqui de fora e vou fazer essa bolinha esfumando, ó. Bem devagarzinho, pra você que não tem tanta habilidade. Senão, você já pode vir aqui e acaba que o contorno meio que se une com o blush, tá? Quando você dá essa esfumada, eles meio que se unem. Não significa que você vai ter que descer com o blush até aqui, mas ali onde você tá, naquela linha onde você tá, ele acaba se juntando com o contorno, tá? Depois da gente fazer isso daqui, é legal você dar aquele sorrisinho assim e colocar um pouquinho, ó, na maçã do rosto assim, ó, porque daí dá um aspecto mais legal, tá? E aí agora eu vou vir com o blush líquido do outro lado pra vocês verem. Blush líquido, você pode aplicar com o pincel, você pode aplicar com a esponjinha. Para blush líquido, eu prefiro aplicar com a esponjinha, porque eu acho que a gente consegue espalhar melhor, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou pegar o blush, vou colocar diretamente aqui na bochecha, no local do blush, como se a gente fosse colocar ali, ó, tá vendo? Na direção da minha orelha. Tá vendo que eu fiz um risco, ó? E aí eu vou vir com a esponjinha logo em seguida, porque senão ela vai secar. E vou dando as batidinhas aqui, ó, nessa região, pro blush poder se espalhar. Vou olhar aqui no espelho, gente, porque senão eu não vou conseguir ver aqui no celular, ó. Vou dando as batidinhas, não posso arrastar, é batidinhas pra poder espalhar esse blush aqui nessa região. E fica bem prático, e quando você passa blush líquido assim, parece que ele gruda mais na pele, então dura muito mais. Se você for sair de manhã e quiser que sua maquiagem dure o dia todinho, põe o blush líquido, porque eu tenho certeza que ele vai durar muito mais na sua pele. E vou dando essas batidinhas assim, ó. A mesma forma, a mesma mão que você teria com o blush desse lado, você vai colocar com a esponjinha desse lado aqui, ó. Vai fazer aquele sorrisinho lá também, vai colocar aqui nas maçãs do rosto também. A diferença é que ele é um blush líquido. Vou colocar um pouquinho mais no vídeo pra poder ver aqui, porque no espelho tá bom, mas no vídeo tá clarinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui assim. Venho com a esponjinha, dando as batidinhas e espalhando aqui. Sempre levando lá pra minha orelha, rente à raiz do meu cabelo, tá? Sempre esse efeito lifting que a gente chama, que é tudo lá pra afinar o rosto. Não é nem afinar o rosto, é levantar o olhar, tá? E aqui dou aquele sorrisinho assim, ó. Na bochechinha aqui assim também. O que eu gosto, que eu já até falei pra vocês um dia, é colocar um pouquinho de blush aqui, rente a um olho pro outro, ó. Nessa direção. Vou colocar com o próprio produto que tem aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Ou se você tivesse com um pincel, com um blush em pó, você colocaria um pouquinho aqui assim, ó. Um pouquinho assim, fica bem bonitinho. Porque parece que você tomou um solzinho ali. Quando a gente puser o pó, vai ficar bem bonitinho ali, tá? Consigo improvisar com o batom líquido? Consegue, Cris. Só que cuidado com o batom. Tem alguns batons que são muito pigmentados. E depende do tom também. Mas dá pra você improvisar. Faz o seguinte, como você não sei qual é a marca do batom que você vai testar, testa um dia que você não for sair, pra você ver como que é a pigmentação desse batom no rosto, tá bom? Eu uso muito batom como sombra também, é super legal. E esse blush aqui, na verdade, ele é blush, ele é sombra e ele é batom. Ele é 3 em 1, um produto super multiuso. Seguir foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, que bom, muito bom, gente. Tô gostando aí. Vai dando aí os feedbacks, porque é isso que é legal, tá? Ainda mais depois de um dia que a live não funcionou no dia anterior, que eu fiquei arrasada. Agora a gente tá quase acabando aqui a preparação de pele. A gente já colocou a base, a gente já colocou o corretivo, já fizemos o nosso contorno, já pusemos o nosso blush, um em pó e um líquido. E agora a gente vai colocar o iluminador. O iluminador, onde que eu... Está aqui. O iluminador, ó, eu trouxe um iluminador em pó. E eu não trouxe iluminador líquido. Jurava que eu tinha trazido iluminador líquido. Ah, tá aqui. Trouxe iluminador em bastão. E trouxe aqui, ó, um iluminador em bastão pra quem gosta também de coisas diferentes.
um iluminador em bastão, tá? Vou mostrar também a diferença pra vocês, como que é aplicar um iluminador em pó e um iluminador em bastão. Como que a gente vai fazer? Preciso de um pincel para iluminador. Pincel de iluminador pode ser assim, não sei se dá pra ver direitinho, ó. Ele é um pincel mais, não é tão fofinho, ele é mais fixo um pouco, porque a gente vai só depositar aqui, tá? Ou então tem também aqueles pincéis que eles são um pouquinho menorzinhos ainda, pode ser também. O importante é ser um só pro iluminador. Vou pegar aqui essa paleta aqui da Nadia Tambasco. Quem me segue no perfil da loja, hoje eu coloquei como se fosse uma resenha nos stories sobre essa paleta aqui de iluminador. Então, ó, quem não segue, já segue lá. É lá Miss Make, lá super legal a resenha que eu fiz hoje, tá? Sou super branca. Qual a cor ideal de iluminador? Te indico o rosado. Se você usar um iluminador muito branco, igual esse daqui, não sei se na luz, ó, assim dá pra ver. Se você usar um iluminador muito branco, vai evidenciar ainda mais seu tom mais branco. Se você usar esse rosado, vai ficar legal. Você pode até testar também um mais dourado. Esse daqui já ficaria um pouco forte pra você. Mas tem alguns dourados, como por exemplo esse, ó, que daí já ficaria legal, quer ver? Ó, esse daqui dá pra ver? Ele já é mais douradinho. Fica legal, bem legal também. Só tenta não usar muito branco, pra não ficar muito branco também, tá bom? Então eu vou usar aqui desse lado, então, essa paleta que eu super indico pra vocês. Vocês podem ver que ela vem 4 tons, super bonitos. Não lembro o nome da seguidora que tava aí, que tinha pele morena. Ó, pele morena pra tons... mas eu não sei qual é o tom da sua pele, se ela é pele negra ou se ela é um pouco morena. Se for pele negra, esse iluminador aqui fica lindo, lindo. E esse iluminador aqui que é mais como se fosse um cobre, assim, um dourado escuro, fica muito legal também, tá? Então é legal vocês colocarem iluminadores que não vão acinzentar quem tem pele negra, pele morena, tá bom? Vou pegar o meu pincel aqui, vou pegar o tom. Qual tom que você vai usar na sua pele, Cláudia? Vou usar o rosa misturado um pouquinho com o branco. Vou pegar aqui então, deixa eu abrir aqui. Pegar um pouquinho. Vou tirar o excesso. Como eu tiro o excesso? Vou bater aqui, ó, em alguma coisinha pra poder sair o pó. Porque esse pó, se você vier direto pra sua pele, pode ficar estranho, tá? Então, como que a gente vai fazer o iluminador? A gente vai colocar nesse osso, ó. Põe a mão no seu rosto e sente esse ossinho aqui. É nesse osso que você vai colocar o iluminador. Importante você não colocar o iluminador muito na região central do rosto, que é onde a gente tem mais poros. Lembra quando a gente colocou o primer lá no início da live? Por mais que a gente tenha colocado o primer, pode ser que evidencie algum poro dilatado aqui nessa região. Então você vem daqui do cabelo mesmo, nesse ossinho, até mais ou menos aonde começa o seu olho, ó. Tipo, no meio, onde começa a bolinha preta do meu olho, eu paro aqui. Eu não venho pra essa região. Imagina aqueles 2 dedinhos. Um dedinho e meio, mais ou menos, tá vendo? Ó, a gente vem daqui até aqui. Como que eu vou aplicar? Pus aqui já o produto aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui mais. Tirei o excesso. Pus aqui o produto, ó. Vou pegar aqui nesse ossinho com batidinhas também. Movimentos de vai e vem, ó. Aqui, assim. Bem nesse ossinho. Não entro na olheira, não vou pôr ali dentro, porque senão eu vou ficar com muita olheira. Tudo que a gente ilumina, a gente quer evidenciar. Então, se eu colocar na olheira, por mais que o corretivo cobriu, vai evidenciar. Então, eu vou vir aqui só nesse ossinho e paro bem aqui nessa região aqui do meio, tá? Ó, desse lado aqui, deixa eu ver se no vídeo tá dando pra ver, ó. Tá dando pra ver um baita glow, certo? Eu amo iluminador, gente. Tem gente que gosta de trazer o iluminador um pouquinho aqui pra cima, assim, na têmpora. Você pode trazer também, tá? Normalmente eu paro aqui, mas dá pra trazer aqui também. É porque depois quando solta o cabelo ali nem dá pra ver, mas dá pra trazer também. Se você gosta do seu nariz, não tem nada contra, ai, não, eu acho meu nariz bonito, coloca um pouquinho na ponta do seu nariz. Ah, não, eu acho meu nariz muito grande, então não coloca iluminador ali no seu nariz, senão ele vai evidenciar mais ainda. Do outro lado, vou passar o iluminador em bastão. Esse iluminador aqui é o da Mari Saad. Tenho aqui, ó, tá aqui, ó, da Mari Saad. A cor dele é o Gold Glow e ele fica bem legal. A única coisa, gente, é que eu não uso ele direto na pele. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que eu posso levar o blush que tá aqui no meu rosto, a base pode abrir e vou estragar, vou sujar o meu produto. Então sempre eu coloco o pincel, vou pegar o pincel do iluminador, ó. O pincel do iluminador eu vou pegar ele diretamente aqui, ó.
Então, eu vou fazendo assim, pegando o meu iluminador. A diferença é que ele é cremoso, ele é em bastão, ele não é pó. Como ele é cremoso, pega bastante, porque senão não fica tão legal na pele, ó. Peguei bastante aqui e vou pôr do mesmo jeito. Aqui, com batidinhas até aqui, ó. E ele dá um baita glow. Como a minha pele ainda não tá selada, ele gruda bastante. Então, ó, vou pegar um pouquinho mais de produto aqui e vou aplicar aqui nessa região com batidinhas. Se você estivesse atendendo uma cliente, você sempre pede pra ela, na hora que ela estiver ou sentada ou deitada, você ir aplicando, sente essa região e vai aplicando sempre assim, ó, com essas batidinhas, tá? Ou na automaquiagem do mesmo jeito. E ó, acho que no vídeo já dá pra dar uma boa ideia. Olha como esse lado aqui fica mais glow, como se fosse um aspecto mais molhado, digamos assim, do que esse lado aqui, ó. Eu tô pondo bastante pra vocês conseguirem ver na tela, tá? Cremoso dura mais? Cris, vamos dizer que sim. Igual o blush cremoso dura mais, tá? O iluminador cremoso também. Eu gosto muito, não vou negar que eu uso muito mais o em pó, o iluminador em pó, do que o cremoso. Mas o cremoso, ele gruda mais, porque, por exemplo, a minha pele ainda não tá selada, ó. Então a minha pele tá úmida. Como eu pus um produto cremoso na minha pele úmida, ele vai aderir mais à minha pele do que, por exemplo, o pó. Mas os dois duram o dia todo se você fizer esse passo a passo que eu tô ensinando aqui, tá? Então, o iluminador a gente coloca nessa região. Quem gosta do nariz, coloca na pontinha do nariz. E você pode colocar um pouquinho também no queixo. E aqui, ó, no meio da testa, se você for fazer fotos, porque daí fica iluminado bem essa região. Pra gente finalizar a nossa pele, falta a gente selar a pele. Selar a pele é imprescindível. Tem muita gente que vai lá na loja, vai comprar base e não sabe o que é selar a pele. Eu pergunto se tem pó pra selar a pele, a pessoa não sabe o que é isso. Se você não selar a sua pele, gente, por exemplo, finge que eu me maquiei, agora eu fui pro meu trabalho. Tô lá na minha mesa trabalhando, eu vou encostar minha mão no rosto, normal. Se eu encostar minha mão no rosto aqui, sem ter selado a minha pele tá pegajosa. Dá até pra ver no vídeo, ó, como que ela tá pegajosa, tá vendo? Se eu fizer isso, já vai ter a marca dos meus dedos aqui. Se eu der oi pra alguém, a minha maquiagem vai sair no rosto da pessoa. Se eu fizer isso aqui com a minha roupa, ou se eu encostar na roupa de alguém, vai sujar a roupa. Então é muito importante que eu sele minha pele pra maquiagem durar. Quem tem pele oleosa, não selar a pele, a sua pele vai ficar oleosa. Por mais que você tenha feito todo o processo certinho da pra pele, ter usado a base correta pro seu tipo de pele, se você não selar, vai ficar oleoso. Então, assim, não tem como não selar. É como você fazer arroz e não pôr água. Não tem como. Não sei se tem como fazer arroz sem água, mas eu acho que não, né? Então é imprescindível você colocar o pó. Qual é o pó correto para selar a pele? Você tem pó compacto, trouxe aqui uma opção para vocês verem, e tem o pó translúcido. O que é pó translúcido? É esse pó soltinho que eu já trouxe em uma das lives também, já mostrei para vocês. Quem tá me seguindo sempre aqui, ó, vai saber a nomenclatura que eu tô usando, que tem gente às vezes que não assistiu, não vai saber. Pode ser com pó, é assim mesmo que sela, é com pó. Aí agora eu vou mostrar a diferença do pó compacto e do pó translúcido. O pó compacto, se você usar, você pode selar a pele com pó compacto? Pode, não é um pecado, não é uma regra você não usar. A única diferença é que se você usar o compacto, ele vai carregar mais a sua pele, então você vai estar com um aspecto mais rebocão. Principalmente se você tiver usado uma base mate, como por exemplo da Boca Rosa, e vier com um pó compacto, você vai ficar bem maquiada, tipo, bem aspecto reboco. Tem gente que gosta, mas tem gente que gosta mais do aspecto mais leve. Tipo, sabe quando parece que você pôs um filtro de Instagram e a sua pele tá ali perfeita, maravilhosa? Então, a gente tem que usar um pó mais leve. Se você usar o pó compacto, as chances de evidenciar suas linhas de expressão são gigantescas. E, assim, tremendas. Então, o pó compacto eu indico para quem gosta de uma pele bem rebocão e para quem é mais jovem, porque daí não vai ter problema de marcar linhas, tá? E o pó translúcido, ele já é mais soltinho. O pó para selar a pele também precisa ser mais claro do que a base? Não, porque, Jéssica, você é a seguidora, você é a seguidora que tem pele morena, né? Não, Jéssica, se você usar um pó mais claro, vai ficar acinzentado a sua pele. Então você tem que usar um pó que não seja um pó muito esbranquiçado, tem que usar um pó mais amarelado do tom da sua pele,
muito cuidado para não deixar sua pele cinza, que para quem faz maquiagem em pele morena, pele negra, é essa hora que muita gente erra. Usa um pó e deixa a pele acinzentada. Não sei se já aconteceu isso com você. Quem tem pele negra que tá aqui me seguindo, provavelmente já pode até comentar. Denise, se tiver aí também, pode até comentar. Pior coisa numa maquiagem para quem tem pele negra, colocar o pó e deixar a cara da pessoa acinzentada. Isso pra mim é inadmissível. Não podemos fazer isso porque fica muito feio. Muito feio mesmo. A própria Big Brother agora, a Lina, a Jessie, tudo, elas colocavam o pó e ficavam cinzas, gente. Por favor, não façam isso. É muito feio. Então, pra gente usar um pó pra não marcar linhas de expressão e durar o dia todo, é pó soltinho. Soltinho, ó. Tem aqui a opção do pó da Boca Rosa. Pra vocês abrirem produtos em pó, gente, não faça isso, ó. Como que vocês vão abrir produto em pó? Eu vou usar dos dois jeitos. Se eu abrir isso, olha a quantidade de pó que vai cair, ó. Deu pra ver no vídeo? Não sei se tá dando pra ver. Ó, quanto pó caiu. Como que vocês fazem... Nossa, caiu um monte aqui. Como que vocês fazem pra abrir? Vira de ponta cabeça e abre aqui, ó. Abriu o pozinho tá aqui. Perfeito. Então, isso é um pó translúcido. Quanto mais soltinho ele for, melhor. Porque tem pó translúcido que ele é grosso. Depende da marca, é ruim. Então, tem que ser pó soltinho, tá? Vou usar o da Playboy, que eu gosto muito, 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 ó. Abri com ele aqui, o pozinho caiu aqui. Como que a gente vai fazer pra selar? Vou pegar aquela mesma esponja que eu tava usando pra passar base, corretivo, pó, vou usar aquela mesma esponjinha. Primeiro eu vou me olhar no espelho e vou ver se tá marcado aqui embaixo do olho. Às vezes, por a gente tá conversando muito, demorou, essa parte aqui, ó, como tem essas partes que dobram, o corretivo acumula. Eu venho sem nenhum produto e dou mais uma batidinha aqui embaixo do meu olho, sem nenhum produto. Desse jeito eu tirei a marcação que podia ter ali, ó. Não tem mais nenhuma marcação ali embaixo do meu olho. Venho com a pontinha, pego aqui, ó, o pozinho, pouco produto, principalmente pele madura, não exagere na quantidade de pó. E vou aplicar com batidinhas aqui embaixo dos olhos. Batidinhas aqui, ó, sempre jogando pra cima. Lembra do corretivo que a gente jogou pra cima? O pó também. Tô vindo daqui, jogando pra cima com batidinhas bem embaixo do meu olho. Aqui, ó. Lembra no corretivo que a gente passou o corretivo rente ao nariz? Vem com pó também rente ao nariz aqui, ó. Certo? Vou fazer o mesmo do outro lado. Pegar um pouco de produto, ó. Vou até tirar um pouquinho do excesso. Um pouquinho de produto, venho aqui embaixo do olho com batidinhas daqui de dentro, lá pra fora, jogando pra cima sempre. E rente ao meu nariz aqui, ó. Isso rente ao meu nariz, eu selo essa parte e, além disso, dá uma afinada no nariz, tá, gente? Então, eu selo essa parte aqui do lado do nariz. Desse jeito aqui, ó, selei a parte de baixo do meu nariz aqui. Do meu nariz, ó. Do meu olho aqui, eu selei essa parte de baixo do meu olho. Vou vir com a outra parte da esponjinha, ó. Tava usando essa pontinha aqui, vou vir com essa base aqui. Vou fazer um carimbinho, ó, vou mostrar pra vocês. Tô pegando aqui o pó, fiz um carimbinho aqui na borda, tá vendo? E vou fazer um risco daqui da minha orelha em direção à minha boca pra poder marcar mais ainda o meu contorno, ó. Um risco retinho, vou olhar no espelho aqui. Um risco daqui até aqui. Foi pouco pó, deixa eu pôr um pouquinho mais pra vocês verem. Um risquinho assim, tá vendo esse risquinho? Vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Pego o pó, vou vir daqui da minha orelha a minha boca. Fiz aqui esse risquinho. O que esse risquinho faz? Ele vai deixar mais evidente a marcação do contorno. Então, você não vai vir aqui no meio, pelo amor de Deus, senão você vai estragar o seu contorno. Vem aqui do seu brinquinho, aqui no fim da orelha, em direção à boca, tá? Vocês podem ver que os dois lados ficaram bem parecidos. Depois de fazer isso, eu venho com um pincel bem gordinho, aquele pincel que a gente usa pra pó, bem fofinho. Vou pegar um pouquinho desse pó que tá aqui, ó. Tiro o excesso. Não se esquece que pele madura não precisa colocar muito pó, tá? E vou pincelar só nessa região aqui embaixo, ó. Vou pincelar aqui pra selar essa parte aqui de baixo, tá vendo? Posso descer aqui pro pescoço, porque eu desci com um pouco de base pro meu pescoço. Vou pegar um pouquinho mais de pó, tiro o excesso e vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Aqui eu pus até na minha orelha. Vou vir aqui e selo essa parte aqui também e desço aqui pro pescoço. Vou pôr um pouquinho mais aqui, ó. Desço aqui pro pescoço pra selar essa região aqui.
Vou pegar um pouquinho mais de pó e vou pôr no meu queixo e aqui no meu bigodinho, ó. Certo? E agora eu vou pegar mais produto aqui e vou pôr na minha testa toda, ó. Testa inteira. E as têmporas aqui do lado, que é essa parte aqui do lado, ó. Agora que tá o porém, eu vou pôr um pouco no nariz aqui também, esse restinho de produto aqui. E varrer aqui embaixo do olho. Agora que tá o porém. Cláudia, por que você pôs só aqui, não colocou em cima do seu contorno, do seu blush, do seu iluminador? Desse lado aqui, eu usei contorno, blush, iluminador em pó, certo? Lembram que era todos os produtos em pó? Então eu não preciso selar essa região, porque senão eu vou... Já tá selado, ó. Se eu puser a mão, eu já vou sentir que tá sequinho. Por quê? Eram produtos em pó que eu usei. Desse lado, se eu puser a mão, principalmente aqui, ó, que eu usei iluminador em bastão, ele tá mais cremoso, porque foi produtos líquidos que eu usei. Então, sim, desse lado eu vou pegar um pouquinho mais de pó e vou dar uma pinceladinha, ó, uma pinceladinha aqui em cima do iluminador e em cima do blush, porque eu usei produtos líquidos, cremosos. Como que eu vou saber se tá seladinho? Vou pôr um pouquinho mais aqui embaixo do meu nariz, que não selou. Ó, aqui assim. Isso. Como que eu vou saber se a minha pele tá seladinha? Eu vou vir com a minha mão limpinha e vou tocar no meu rosto todo. E eu tenho que sentir que ele tá sequinho. E agora, ó, meu rosto todo tá bem sequinho. Se eu for aquele exemplo que eu dei no trabalho, ficar encostada aqui, se eu fizer isso aqui, ó, a maquiagem tá ali. A maquiagem tá selada, ela não vai sair. Tem dias que eu chego na loja que eu me maquio 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Fico o dia inteiro, gente. Eu consigo chegar em casa 7, 8 horas da noite e ainda tá com a maquiagem. Obviamente que o batom eu tenho que repor, mas o resto da pele ela fica intacta. Depois que você coloca pó, o seu aspecto de pele pesada dá uma evidenciada. Então é legal você vir com a sua bruma, chacoalha bem a bruma, que normalmente tem bruma que tem glow. Essa daqui, ó, tem um pouquinho de brilho, não sei se dá pra ver, ó. Ela tem um pouquinho de brilho. E tem bruma mate também, indiferente. Qualquer bruma que você tiver. Se você vier com a bruma, mais ou menos um meio braço de distância, fechar o olho, ó, e umas 3, 4 borrifadas. Essa borrifada vai molhar a sua pele? Vai. Mas essa bruma vai suavizar essa textura de pó do seu rosto. E além disso, ela vai fixar ainda mais a maquiagem. Obviamente, a gente precisa esperar secar aqui para poder durar bastante isso daqui. Mas isso vai fixar muito mais a maquiagem, você pode ter certeza que a sua maquiagem vai durar o dia todo, todinho. Uma dica aqui, se você estiver resfriado, você toda hora vai ficar fazendo isso aqui no seu nariz, né? Igual aqui o meu nariz deu uma escorridinha, eu vou ficar fazendo isso toda hora. Se você ficar fazendo isso toda hora, talvez o seu nariz vai abrir a base, vai sair a maquiagem. Então vem com uma camada extra, vem com seu pincel, vem com bastante pó, e dá uma boa pincelada no seu nariz para ter uma camada bem extra ali de pó, para poder aguentar essas partes que a gente vai colocando ou vai assoando com o papel, tá? Mas fora isso, gente, a maquiagem dura o dia todo. Você transpira muito. Qual tipo de maquiagem seria melhor pra mim? Se você transpira muito, você tem que procurar produtos mate. Base mate, base da Boca Rosa seria uma boa opção pra você. Não seria legal você usar muitos produtos cremosos. Seria legal você usar mais produtos em pó, que daí ele vai durar mais ainda. Uma dica que eu queria dar pra vocês. Essa pele que eu fiz aqui. Se eu agora preenchesse a minha sobrancelha, eu preencho sempre a sobrancelha com o meu produtinho aqui, ó. Eu preencho sempre com pastinha de sobrancelha. Se eu preenchesse minha sobrancelha, colocasse um rímel, colocasse um lápis no meu olho, gente, tô maquiada pra vários tipos de eventos. É aquela pele bem coringa que a gente consegue fazer diversas maquiagens, tá? Então é legal pra vocês conseguirem imaginar maquiagens a partir dessa pele que a gente consegue fazer. Claro que não existe só esse formato, essa forma de se fazer uma pele. Existem diversas outras formas, até com aqueles produtinhos que eu falei pra vocês, que é blindagem, enfim. Mas a forma mais prática, principalmente na automaquiagem, da gente fazer uma pele que dure o dia todo, seguindo essas etapas que eu falei pra vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com que a maquiagem dure, independente se você tem pele oleosa. Vai durar o dia todinho, você pode ter certeza. Principalmente se escolher os produtos de boa qualidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Tenham dúvidas, podem me mandar mensagem. Sempre eu vou tentar responder todas vocês, tá bom?
Brigadão, viu? Obrigado pelo reconhecimento e pelo carinho de vocês. Beijo, até terça que vem.